Paz, meus amigos, bom dia. Nós estamos aqui mais uma manhã com Deus. E nessa manhã nós vamos começar a iniciar orando ao Senhor, invocando o seu nome. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para ouvir a tua palavra, para nos enchermos daquilo que tu tens reservado para nós, Pai. Que tu possa falar ao nosso coração a cada dia, para que nós possamos entender a tua voz, ouvir a voz do pastor e segui-lo. Pai, em nome de Jesus, que tu possa, nessa manhã, tocar aos corações, ó Senhor, de todos aqueles que estão aqui nos ouvindo e aqueles que ainda vão nos ouvir. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, Pai, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nossa manhã com Deus hoje começou um pouquinho mais tarde, porque semana passada eu achei muito cedo, né? Achei cedão demais, mas nós estamos aqui. Se você puder compartilhar, compartilhe. Nós já vamos começar a falar. Bom, nessa manhã Deus colocou no meu coração uma palavra abençoadíssima para compartilhar com vocês. E o tema da nossa reflexão não é um estudo bíblico, até porque não sou pastora nem missionária, sou apenas um agente de milagres, e é sobre isso que nós vamos falar. Seja um agente de milagres. Você sabe o que significa a palavra agente? A palavra agente significa aquele que age, opera, atua, o que pratica a ação. Então, nós estamos nesse mundo praticando a ação de levar as pessoas até Jesus Cristo. E, então, nós somos um agente de milagre. Então, como é que nós podemos ser um agente de milagres, né? Vamos falar primeiro, então, começando o nosso estudo, nossa reflexão nessa manhã, lá em João 5, 1 a 7. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em João, se você depois quiser procurar aí na sua Bíblia, 5, 1 a 7, que fala sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda, né? Muita gente conhece essa história. E eu vou ler aqui e fala o seguinte: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Tem algumas bíblias que falam Betsaida, e alguns diz Betesda, né? Então, são um nome assim que é relativo. Cada bíblia fala um nome dele. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Que interessante essa passagem, né? A cura de Jesus ali, Jesus cura aquele paralítico naquele lugar de cura, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu fui procurar foi saber o que significava esse nome Betesda, né? Ou Betesata, né? Significa lugar de misericórdia. Aquele lugar era um lugar de cura, um lugar de misericórdia. Lugar de misericórdia. E no versículo 3, alguns pontos que eu coloquei para a gente poder debater. No versículo 3 fala que havia uma grande multidão naquele lugar, muitos doentes, muitas pessoas que procuravam ser curados, né? A gente conhece a história, né? Que era um tanque e que todas as vezes que a água se mexia, o anjo vinha, né? Uma hora ali, mexia as águas, aquele que entrasse dentro era curado imediatamente, como diz a palavra, né? E ali tinha uma grande multidão. Muitas pessoas estavam ali buscando a cura, né?
No versículo 5, fala que o homem tinha 38 anos que estava paralítico, né? Não fala exato quantos anos o homem tinha, só dizia que ele tinha 38 anos paralítico, né? Então, ele tinha muito tempo naquela situação e muito tempo indo àquele lugar buscando a sua cura, né? Então, no lugar de misericórdia, havia muitas pessoas e mesmo assim aquele homem não conseguia ninguém para jogar ele no tanque. Um lugar grande, um lugar onde havia multidões, fala que é multidão, não fala que são algumas pessoas, não, eram multidões, né, pessoas, muitas pessoas, mas mesmo assim aquele homem não conseguia ninguém para jogar ele naquele tanque, né? No versículo 7, ele afirma a Jesus, né, quando Jesus vem para ele e pergunta, o que queres, né? Queres ser curado? O que está fazendo? E ele diz assim, lá no 7, Jesus disse, Senhor, no 6, Jesus disse, você quer ficar curado? Jesus não pergunta o nome, Jesus não diz o que ele está fazendo ali, Jesus já sabia do que ele estava vivendo, do que ele estava passando, e ele já pergunta para ele se ele queria ser curado. Então, ele fala assim, ele afirma, né, que quer, mas a primeira coisa que ele fala é, ninguém ali, não há ninguém que me jogue no tanque. A primeira coisa que ele fala para Jesus é, ninguém me joga no tanque. Ele estava ali sendo, há tantos anos, e não tinha ninguém que o jogasse no tanque. E a segunda coisa que ele fala para Jesus é que toda vez que ele tenta entrar, alguém vem na frente dele. Muito bem, esses são os pontos que eu coloquei, mais importantes. A gente não vai falar muito sobre a cura em si, mas nós vamos falar de tudo que envolvia a respeito daquele homem, né, que estava ali ao redor daquele homem, que poderia ter amenizado, né, a dor dele, ou ele poderia ter sido curado antes, né, mas Jesus veio, alcançou, o importante que Jesus veio, alcançou a vida dele e o curou, o próprio Jesus veio, mas nós vamos ver algumas coisas ao redor daquele homem, que já poderia ter resolvido a situação dele. Primeira coisa, Betesda, que significa lugar de misericórdia. Às vezes, o lugar de misericórdia não tem oferecido misericórdia. Ou seja, muitas vezes, digamos que nós vamos mudar esse lugar e vamos trazer para dentro da igreja. Muitas vezes, também dentro da igreja, o lugar que as pessoas que procuram cura, salvação, que procuram um amor, um abraço, não encontram misericórdia. Ou podemos também vincular pessoas, né, a amigos, a parentes, a família, né? Muitas vezes as pessoas que têm a necessidade, que precisam, não encontram misericórdia, não encontram a misericórdia que elas buscam encontrar, né? Então, esse lugar é um lugar de misericórdia, mas aquele homem não encontrou ninguém que tivesse misericórdia dele para jogá-lo ele naquele tanque, para jogar ele naquele tanque, né? Mesmo cercado de pessoas, né, de muita gente, ninguém teve o olhar, a sensibilidade de pegar ele e jogar ele, né? Todos estavam preocupados com a sua vez de entrar no tanque, né? Cada um se preocupava com seu próprio problema. Não havia uma comunhão. E esse é um dos pontos de dificuldade que nós encontramos quando não há comunhão no lugar de misericórdia. Quando não há pensamento no outro, crescimento do outro. Se você só pensa em si mesmo, às vezes a pessoa que está do seu lado, tem tantos anos, esse homem tinha 38 anos, que estava naquele lugar, que ia àquele lugar buscando cura, e ele não encontrou ninguém que fizesse por ele alguma ação de misericórdia, algum ato de amor, de misericórdia naquele lugar, embora ali fosse um lugar que era para ter misericórdia. Muitas vezes acontece isso no mundo em que vivemos, na própria igreja. Estou falando a cristãos, esse é um canal cristão, estou falando para pessoas cristãs, de que nós temos que ter um olhar diferenciado, né? Nós que sabemos da palavra de Deus, que entendemos o que Jesus ensinou. Jesus, quando chegou perto daquele homem, ele já foi perguntando o que ele queria.
Porque Jesus, aonde ele passava, ele levava milagre, ele levava cura, ele tinha misericórdia dentro dele, né? Então, 38 anos nos remete a pensar o seguinte: às vezes as pessoas, elas se acostumam em ver a enfermidade, a dificuldade do outro, e não fazem nada por ela, né? Ele não encontrou um amigo que fizesse algo, fizesse esse ato de amor por ele. Ele não encontrou uma pessoa que sequer, um parente, alguém que tivesse essa misericórdia de pegar ele e jogar dentro do tanque, né? Então, muitas vezes acontece isso, a gente com o mundo, né, com toda essa correria. Hoje nós estamos em casa, estamos parados, mas nós continuamos sendo igreja de Deus, e muitas vezes nós nos limitamos, nós não ajudamos essas pessoas que precisam de ajuda. Ele só precisava que alguém o ajudasse a entrar naquele tanque, alguém dissesse: dá um tempo aqui, só um minuto, deixa eu colocar esse homem aqui, ei, me ajuda, vamos lá, colocar esse homem aqui dentro dessa água, já tem muito tempo que ele está buscando essa cura, e ele, todas as vezes que ele se mexe, sabe, um ato de amor, um ato de misericórdia, né? E eu fui buscar mais profundo ainda, saber o que significa misericórdia. Todos nós temos o conhecimento dessa palavra, mas o que significa? Lá no dicionário significa sentido de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal. Ou seja, é você se sentir no lugar do outro, é você se colocar no lugar do outro. Não é com você, não é você que está sendo paralítico, não é você que está desempregado, não é você que está com problema de saúde, não é você que está com problema familiar, a ponto de se separar, não é com você, mas você tem que ter o sentimento de solidariedade pela vida do outro, pelo que ele está passando, pelo que ele está vivendo, né? Muitas vezes nós nos fechamos, nós temos uma visão só de frente, né, ou de dentro, e nos esquecemos que a gente tem que olhar para os lados, e para todos os lados. Há uma multidão que precisa de nós, há uma multidão que Deus, que Jesus nos deixou para alcançar. E muitas vezes nós nos limitamos em nós mesmos, nossos próprios problemas, nas nossas próprias coisas, nas nossas próprias limitações, e esquecemos de olhar que há muitos homens paralíticos ao nosso redor, há muitos homens que têm mais de 38 anos sofrendo com uma dor que nós poderíamos ajudar a resolver, a solucionar. Se tivesse alguma pessoa ali que tivesse pensado em fazer um ato um ato de carinho, de solidariedade, aquele homem teria sido curado antes. Mas Jesus o alcançou, isso é o que importa. Eu não vou entrar muito na questão de Jesus, como foi a cura, porque Jesus alcançou ele curou, mandou ele levantar, leva sua esteira, você está curado. Tá? E ainda teve questionamentos, né? Além depois de tanto tempo que a pessoa espera um milagre. Quando acontece o milagre, ainda há um questionamento, né? Ainda houve um questionamento dos fariseus, do pessoal, dos fariseus, do pessoal lá da sinagoga, né? Que dizia que Jesus não podia ter curado ele, porque era um dia de sábado, né? Então, ainda houve questionamentos. Muitas vezes na nossa vida é assim, você está tanto tempo esperando uma bênção, né? As pessoas já se acostumaram e não fazem nada por isso, mas no dia que chega a tua bênção, ainda levanta alguém para te dizer que não era para ser, ou que não poderia acontecer. Então, isso vai acontecer, né? E nós temos que estar preparados para ter uma visão daquilo que Deus tem feito ao nosso coração, tá? Mas falamos sobre essa cura, sobre esse paralítico, sobre essa história, e nós tivemos uma visão sobre tudo isso, né? E agora nós vamos para outra cura, para que nós possamos comparar os dois atos, né? Nós vamos lá para Marcos 2, né? Que também fala sobre a cura de um paralítico. Só que aí, essa cura é bem diferente, né? A cura do paralítico, e lá em Cafarnaum, né? Depois que ele voltou à cidade, depois Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E eu quero ler lá a partir do versículo 3, que diz assim. Não, vou ler do 2 para a gente poder entender melhor.
muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo ao lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Trouxeram um paralítico, ele estava sendo carregado por 4 amigos, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E lá no 11 ele diz: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O que nós podemos entender de diferente nessa cura desse paralítico, que não aconteceu na cura daquele outro paralítico no tanque de Betesda? Vamos lá. Primeira diferença é que esse paralítico tem a bênção de ter sido levado por 4 amigos. 4 homens se disponibilizaram a carregar aquele paralítico, né? No versículo 3. Põe aqui, tá chato. Primeiro ponto. 4 paralíticos se disponibilizaram a levar. 4 amigos se disponibilizaram a levar aquele paralítico até Jesus. Segundo, a multidão não os impediu de levar o homem até Jesus. Diz aqui a palavra que havia muita gente até fora do local, né, digamos que do templo. Do local onde Jesus estava pregando, tinha muita gente, né? Então, eles não conseguiam passar, ninguém também dava abertura para eles passarem, né? O buraco no telhado significa estratégia nova, ousadia e ação, né? Nós vamos falar sobre isso. E o terceiro é o ato de fé daqueles homens, fez com que Jesus notasse sua confiança e certeza de cura. Ou seja, né, o que podemos aprender? Aquele homem, aquele paralítico, ele foi abençoado porque Deus colocou no caminho dele, em meio de tantas pessoas, 4 homens, 4 amigos que tiveram a misericórdia, o olhar diferenciado, a solidariedade para levá-lo eles até Jesus. Eu fico imaginando. Aqueles homens, eles sabiam que Jesus estavam fazendo, né? Porque Jesus chegou naquela cidade, Jesus já havia curado muitas pessoas. Então, aqueles homens tinham a certeza de que Jesus ia curar aquele homem, aquele amigo, né? Então, mas o que eles fizeram? Eles tiveram a ousadia de levar aquele amigo. Então, a fé, ela exige ação. A fé exige ação. Muitas vezes, nós temos que ter uma ação. Muitas vezes, há uma pessoa sofrendo, e tudo que nós precisamos fazer é ter a ação de fazer algo por aquela pessoa. Hoje eu estou falando sobre, entendam, sobre atos de amor, de misericórdia, de bem, de solidariedade. Tá? Aqueles homens tiveram um ato de fé. Eles agiram para que o milagre daquele amigo pudesse acontecer. Né? Os obstáculos não impediram os homens de ajudarem, os amigos de ajudarem aquele homem a alcançar o seu milagre. Não mediram esforços. Eles poderiam muito bem ter chegado ali até a porta e, já fez de tudo, né? A gente chegou aqui, mas tem muita gente na porta, não dá para entrar, né? A gente fez de tudo, não tem como. Mas não, eles procuraram outra forma, né? Então, como eu coloquei aqui, o buraco no telhado significa estratégia nova, ousadia, ação. Muitas vezes está fora do seu limite, do alcance das suas mãos, mas você precisa olhar e ver alguma forma, outra coisa, para que ajude aquela pessoa que está precisando de ajuda, né? E aqueles homens tinham a certeza que seu amigo seria curado. Eles tinham a certeza. A pessoa não abre um buraco no telhado se ela não tem certeza do que vai acontecer. Eles sabiam que Jesus poderia fazer para aquele homem. Eles sabiam que Jesus já havia curado muitas pessoas. Então, por exemplo, você não vai a um supermercado, você não enche um carrinho de supermercado com muitas compras, se você sabe, se você não tem a certeza que o limite do seu cartão vai passar, ok?
Se você não tem a certeza que o seu cartão vai passar, você não vai fazer isso, porque você vai ser envergonhado. Ao chegar naquele lugar, ao chegar ali no caixa para passar o cartão, você vai ser envergonhado. Então, aqueles homens tinham a certeza que era só chegar próximo a Jesus, que eles iriam conseguir a cura para aquele amigo, né? Então, e aqueles amigos, eles foram instrumentos de bênção na vida daquele homem. Olha só, muitas vezes é muito melhor você abençoar a vida do seu próximo, abençoar a vida do seu amigo, do que você ser abençoado. Sabe por quê? Quando você abençoa alguém, você é abençoado em dobro. Volta para você em dobro tudo aquilo que você fez por alguém. Não que a gente vá fazer agora, a partir de hoje, coisas para as pessoas para receber mais, mas são sementes lançadas que, quando crescem, dão frutos. Tudo que você faz é fruto, vai dar fruto. Se você faz o bem, se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você ajuda um amigo, se você ajuda alguém, você vai ser ajudado lá na frente. Eu já vi várias histórias de pessoas que ajudaram alguém um dia numa situação tão difícil, tão desesperadora da vida de outro, que quando lá na frente, depois de muitos anos, ela também vivia aquilo, e ela também foi abençoada, porque o que você faz, você colhe. Assim também são as palavras. Muitas vezes você tem que ser bênção na vida de alguém, não só em ato, mas em palavras. Você precisa abençoar a vida do seu irmão. Por mais que você tenha visto, olha só a diferença, né? Aquele homem do tanque tinha 38 anos ali, ninguém disse uma palavra com ele para abençoar, nem para encorajar. Já aqueles amigos tiveram uma ação, um ato que mudou a vida daquele homem, daquele paralítico. E a Bíblia conta que Jesus olhou para o ato daqueles homens e viu naqueles homens fé. Ele encontrou fé naqueles homens. Eles sabiam, os homens sabiam que Jesus poderia curar o amigo. Muitas vezes nós precisamos apenas de alguém, de um amigo. Tem tanta gente que precisa só que você olhe com um olhar de misericórdia, de bondade, um olhar diferenciado. Às vezes é muito fácil você falar que o outro não quer nada, que o outro não vai conseguir, que o outro não vai prosperar, ou que não tem mais jeito para aquela enfermidade daquela pessoa, mas um ato seu, uma visita sua, uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento pode mudar a vida, pode mudar a história, pode mudar o dia daquela pessoa. Às vezes, milagre não é uma coisa que seja extraordinário, mas milagres são o dia a dia. Milagres podem, na vida de alguém que está sofrendo, na vida de alguém que está com dificuldade, é você dar uma palavra de amor, uma palavra de incentivo, de ânimo, já muda, já é um milagre do dia daquela pessoa. Então, o que nós podemos concluir? Nem todos têm a sensibilidade para perceber as necessidades do outro e encará-las com a mesma dor de quem a vive. E ainda que o problema não seja visível. Muitas vezes o problema não é visível, não é patológico, é sentimental. E a gente às vezes se limita a não ajudar as pessoas porque nós não enxergamos nada, ou porque nós estamos enxergando só dentro de nós, ou o nosso próprio problema. Comece a enxergar aquilo que não é visível. Comece a pedir a Deus discernimento de espírito, para que você possa olhar para alguém e ver, além daquilo, como Jesus olha. Nós temos que pedir a Deus que nós, ao olhar para alguém, nós podemos enxergar como Jesus enxerga. Falar para aquela pessoa como Jesus falaria. Ser um agente de milagres é isso. É ter um ato de ação para que mude a história daquela pessoa. O paralítico do tanque não encontrou ninguém para jogar ele, né? Mas Jesus, pessoalmente, foi ao encontro dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer encontrar em você que você seja um agente de milagres na vida de pessoas. Mas se você não fizer, Jesus vai ao encontro daquela pessoa e vai curar ela da mesma forma. Seja sentimental, seja física, seja uma ajuda, uma cesta básica, seja uma palavra no coração, ele vai mandar outra pessoa. Mas só que ele quer te usar, ele quer me usar, ele quer nos usar.
Então, nós temos que entender e ouvir a voz de Deus para que nós possamos ser esse agente de milagres. O prazer de ajudar um amigo a alcançar algo é maior de todas as conquistas e alegra o nosso coração. Quando você ajuda alguém, quando você tem um ato de misericórdia, de bondade, de sensibilidade, quando você pode ter certeza que te alegra mais do que se fosse com você. Comece a exercitar o seu ato de bondade. Comece a exercitar aquilo que Deus depositou dentro do seu coração. Não vamos ser mais, gente, só frequentadores de igreja, né? De só sentar no banco, ouvir, e quando sai dali faz diferente, não trata as pessoas com amor, não fala, só lê a palavra, absorve para si, mas não passa adiante. Seja alguém que faça diferença nessa terra. Receba o vinho novo de Deus e entregue para outras pessoas. Venha ajudar a saciar a sede, saciar a fome de muita gente. Às vezes você, não, mas hoje tem tanta gente que pode fazer, mas Deus quer te usar, quer usar a tua vida. É através do teu ato, daquilo que você fala, daquilo que você faz, que você vai salvar muitas pessoas, tá? Seja um agente de milagres. E nessa manhã nós possamos sair daqui ouvindo que eu sou um agente de milagres. Um agente de milagres que faz a diferença, que faz, que tem atos de fé, de amor por alguém. Foram 2 curas, nós falamos hoje sobre essas 2 curas. E das duas curas aqui, por mais que as circunstâncias fossem diferentes, né? Os 2 paralíticos conseguiram ser curados por Jesus. E eu creio que você saiu, que você vai entender aquilo que Deus colocou no meu coração, primeiro, para que fosse ao teu coração. Você vai entender que você é um agente de milagre, sim. E que você não precisa ser teólogo, que você não precisa ser um pastor, uma pastora, você não precisa ser alguém tão entendido. Basta uma palavra, muitas vezes, e você já alegra o coração de alguém, e você já faz a diferença na vida de muita gente. Que Deus te abençoe nessa manhã, e essa manhã com Deus foi muito preciosa, e que você possa compartilhar essa live com muito mais pessoas, para que elas possam receber de Deus aquilo que eu recebi e que passei para vocês nessa manhã. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, e tenha uma manhã com Deus, uma tarde com Deus, uma noite com Deus e um final de semana abençoado, no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima manhã com Deus. Tchau!